Olá, eu queria falar um pouco nessa nossa reflexão sobre o antes e o depois. O antes, porque toda situação tem um antes e toda situação tem um depois. Ela precisa ser preparada, a situação precisa ser colocada de tal maneira que o antes e o depois aconteça sem que as pessoas eh, notem que houve esse antes e o depois, mas no entre o antes e o depois tem uma divisória, uma linha, ainda que tênue, mas existe uma linha e ela precisa ser marcada. Assim foi com a história do povo de Israel, o antes e o depois. Antes de passarem pelo mar, antes de passarem pelas, pelo deserto e o depois que passaram pelo deserto. Então, toda a experiência corrobora aquela vivência que tivemos lá atrás. E toda a experiência acrescenta aqui na frente aquilo que nós precisamos para o dia a dia. E na história do povo de Israel, a gente encontra aqui um antes e o depois quando o povo estava atravessando o Mar Vermelho. Por exemplo, antes eles chegaram à beira do mar, escaparam da escravidão, da vida de escravos que estavam levando no Egito, junto com Faraó, da opressão de Faraó sobre toda a nação de Israel, e depois quando eles saíram e eles chegaram na terra da promessa. Mas para que isso acontecesse, teve aí no meio aí vários acontecimentos, vários episódios. Isso fala da perseverança. Muitas vezes a gente começa um projeto e a gente não persevera naquele projeto. A gente começa uma conquista e a gente não vai até o fim, a gente não chega até os resultados. Então, essa conquista fica a desejar. E muitas pessoas se frustram porque desistem no meio do caminho, como muitos dos filhos de Israel pararam no deserto. Eles pararam de viver ali no deserto, desistiram de prosseguir na caminhada e pararam naquilo que estavam fazendo, na experiência que tiveram. Então o Senhor falou com eles: olha, vocês têm que marchar. Diz ao povo que marche, Moisés, fala para o povo marchar, fala para o povo ir para frente. Então Moisés levou o povo a avançar, a conquistar a terra. E quando eles chegaram diante do mar, que Faraó vinha atrás, apertando, oprimindo, e o povo de Israel estava indo para frente, eles passaram pelo mar. E ao passar pelo mar, eles tiveram um antes do mar e um depois do mar. Qual foi o antes do mar? Antes do mar foi o Egito, escravidão, opressão, perseguição, matança. Todo esse foi o antes. Mas aquele antes levou o povo a tomar decisão. Então, não reclame dos problemas que você está passando, porque esses problemas farão com que você caminhe, farão com que você avance. Agradeça a Deus pelos problemas que você está passando e procure enxergar que, por causa desses problemas, você vai avançar, você vai passar para a fase seguinte. E a fase seguinte era atravessar o Mar Vermelho para depois chegar na continuidade da terra da promessa. Eles só iam descansar lá na terra da promessa, mas para que chegassem na promessa, eles tiveram que parar e atravessar o mar e tiveram que mudar a sua mentalidade, mudar a sua maneira de enxergar as coisas para ir avante. Então eu separei aqui Josué capítulo 4, versículo 2 e 3, que diz assim: tomai do povo 12 homens de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do deserto, do assento dos pés dos sacerdotes, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Esse texto aqui está falando que era para os filhos de Israel tomarem 12 pedras e caminharem e levarem até a terra da promessa. Aquilo seria uma lembrança. Qual seria a lembrança? Aquele seria o marco divisório. Ô querido, deixa eu parar aqui um pouquinho. Deus está querendo colocar uma pedra, um marco divisório. Deus está querendo colocar uma situação diferente no seu quadro. Mas Ele espera que você tome essa decisão, que você caminhe, não pare. Você veio até aqui,
você tem que continuar. O projeto não parou, não acabou, a conquista ainda não acabou. A terra, você ainda não entrou na terra. Lá na terra tem leite, tem mel com abundância, tem fartura, tem muita coisa boa esperando lá na terra, mas eu tenho que chegar lá, e esse chegar lá é eu, não é Deus. Deus já deu a terra, já deu a promessa, já deu as condições, já me deu força, já deu tudo isso. Agora eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua parte. Então você não pode parar aí onde você está. Você não pode parar nesse trajeto onde você chegou. Continue marchando, o Senhor vai te dar condições, já te deu condições, mas você não pode desistir do projeto agora. Agora não é hora para desistir do projeto. Então, marche, porque a vitória é certa em nome de Cristo Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, peço que o Senhor abra a visão do teu filho, da tua filha, para que ele enxergue que precisa mudar, Senhor, precisa fazer diferente, Pai. Abençoa o teu servo, a tua serva, essa pessoa que está recebendo essa palavra e que não vai parar, Senhor, porque sabe que a vitória está pro lado de lá, está no depois. Está chegando lá na frente, Pai, a vitória vai chegar, o momento do descanso vai chegar, mas o Senhor quer que essa pessoa continue caminhando. Pai, eu peço que tu abençoes de uma maneira toda especial, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vou deixar aí o meu endereço aí, você entra lá no canal Tem Mais Vidas, distribui, compartilha esse vídeo, compartilha essa mensagem, e deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu te agradeço por tudo isso em nome de Cristo Jesus.